Hebreus 11, 8, 9 e 10. Eu já preguei em alguns desses textos desde, acho que, do ano passado, 2021. Nós estamos falando desde Hebreus 10, versículo 19, onde ele começa a parte prática do livro de Hebreus. Antes, este livro é mais a parte doutrinária, mais a área de ensino do autor de Hebreus, a qual a gente não sabe quem escreveu. Alguns falam que foi Paulo, outros que foram outras pessoas, né? Mas a gente não tem, de fato, aqui em Hebreus quem escreveu. Então, nós ali, a partir do 19, nós vemos a nossa confiança de entrar na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele vem falando sobre a vida do cristão, a vida na presença de Deus, e quão terrível será quando eu conscientemente abandonar essas verdades e seguir o meu coração corrupto, o meu coração pecaminoso, que ele fala ali, terrível coisa será cair nas mãos do Deus vivo. Ele começa o capítulo 11 falando sobre a fé. Então, ali no 11:1 ele fala que a fé é o firme fundamento, a plena convicção, a certeza daquilo que esperamos, aquilo que nós não enxergamos ainda, a eternidade com Deus, o agir de Deus, e também a prova, a evidência. A fé é essa prova, essa evidência das coisas que nós não vemos, das coisas que acontecem à nossa volta, dessa guerra espiritual que às vezes nós estamos passando na nossa vida e que nós não enxergamos, mas através da fé nós temos certeza daquilo. E no capítulo 2, nós vemos que os antepassados, os antigos, eles receberam um bom testemunho da parte de Deus. E logo ali no capítulo 12, ele fala dessa grande nuvem de testemunhas que nós temos, todas essas testemunhas que ele escreveu no capítulo 11, a qual nós podemos enxergar, nós podemos ver homens exemplares ali, pessoas que se dedicaram, que de fato têm uma fé aprovada na parte de Deus, e ali através disso os antigos testemunharam a respeito de Deus, justamente para nós também termos eles como exemplo. E nós vemos ali no capítulo 3 toda a criação, tudo foi feito por Deus, o invisível que tornou tudo, que criou tudo que é visível, que nós podemos ver, e através da criação, através da fé, essa convicção, esse firme fundamento, nós conseguimos ver a criação de Deus dessa forma maravilhosa. Não veio nada de uma explosão, mas sim de um Criador completamente inteligente, inteiramente ali um arquiteto realmente, que fez tudo com toda a perfeição, cada detalhe Deus fez para a sua honra e para a sua glória. Aí no versículo 4 ele começa a falar sobre os antepassados. O primeiro que ele fala é a fé de Abel. O Abel entregou a sua oferta na presença de Deus, e foi por meio da fé que a sua oferta foi aceita, e Caim, ele não teve a sua oferta aceita. Alguns falam que é porque o sacrifício de Abel é por causa do derramamento de sangue que teve, mas aqui em Hebreus ele fala que a oferta de Abel foi aceita porque o coração de Abel estava completamente em Deus. A sua fé, o seu caminho ali, ele estava se dedicando de fato a Deus. Todo o seu coração estava voltado para Deus. Já Caim não. Caim, ele deu lugar ao pecado, ele deixou que o pecado fosse criado ali no seu coração, que aumentasse ali no seu coração, até que o pecado dominou. Ele fez tudo aquilo com o seu irmão e tudo mais. Nós vemos logo em seguida, no versículo 5, Enoque, por meio da fé, ele andou com Deus, e por causa disso ele não experimentou a morte, porque a sua vida agradou tanto a Deus, a sua comunhão com Deus foi tão magnífica ali, que Deus o tomou para si, Deus o levou para ter ali um tete-a-tete com ele, para ter ali uma vida de fato com Enoque. Enoque não experimentou a morte, porque por meio da fé, por meio da vida de Enoque ali, ele não sofreu a consequência do pecado, que foi a morte física, uma consequência terrível que o pecado trouxe ao homem, tanto a espiritual quanto a morte física. Mas Enoque, por meio da fé, por meio da sua dedicação a Deus, ele não experimentou isso, mas Deus o levou para si.
E logo em seguida nós vemos a fé no versículo 6, um texto tão maravilhoso que fala: sem fé, sem essa fé, esse firme fundamento, essa convicção, a prova e a certeza, essa fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós temos que ter esta fé, e nós sabemos que a fé é um dom dado por Deus através do seu Espírito Santo. Um homem por si só, ele não consegue ter essa fé. O homem, por causa do seu pecado, por causa da sua condenação eterna, por causa da sua condição na presença de Deus, ele não consegue por si só desenvolver no seu coração essa fé. Essa fé ele só tem por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que age no seu coração, que transforma a sua mente e o seu coração, para que ele possa se aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus. Logo em seguida, no versículo 7, nós vemos a fé de Noé. Noé, ele recebeu as instruções de Deus, ele recebeu o aviso de Deus e ele obedeceu, ele fez a arca da forma que Deus orientou, tudo certinho, ele creu, ele teve fé na palavra de Deus, de tudo que ia acontecer, e ali tudo se cumpriu, e Noé, através da sua fé, ele salvou toda a sua família e toda a continuidade da raça humana. E também o casal dos animais, Deus usou ali Noé para tudo isso e condenar a terra. Por meio de Noé, que ele fala aqui, ele condenou o mundo. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E então nós entramos agora na fé de Abraão. Pela fé, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que possamos realmente agora nos desligar de tudo que possa nos distrair e que possamos, Deus, através do Teu Espírito Santo, abrir a nossa mente e o nosso coração, Pai, nos encha com o Teu Espírito Santo e que possamos entender a Tua palavra, aplicar a Tua palavra e realmente sair daqui diferente de como nós entramos. Deus, fale ao nosso coração, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é aquilo que nos mostra o caminho correto ao qual devemos andar. Então, Deus, que possamos nos dedicar à Tua palavra. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos, Deus, para ouvir a Tua voz. Que não seja eu falando aqui, mas sim o Teu Espírito Santo ensinando a Tua igreja e trazendo a Tua mensagem para a Tua igreja. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Para a gente entender um pouquinho melhor a respeito de Abraão, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 11. Gênesis 11, 31. E a palavra de Deus nos diz: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Arã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Para a gente entender um pouquinho melhor, aqui nós vemos que Abraão ele vivia juntamente com seu pai Terá, e ele vivia ali em Ur dos Caldeus, perto da península, deixa eu lembrar aqui, Ur dos Caldeus ele fica ali no Irã, hoje próximo ao Golfo Pérsico, ali bem embaixo. Então ele seguiu para Canaã, só que para não passar pelo deserto ele seguiu ali até Arã, que é um caminho para cima até hoje. Arã, fronteira entre a Turquia e a Síria, e dali era só ele descer que ele chegaria à região de Canaã. Só que eles permaneceram, a ideia central era chegar em Canaã, do seu pai. Só que eles acabaram ficando em Arã, e ali eles se estabeleceram, cresceram, tudo, eles ficaram ali, em Arã. E Abraão, ele vivia ali num contexto a qual a sua família era idólatra, a sua família seguia outros deuses, seguia a cultura a qual ele estava inserido ali. E nós vemos isso ali em Josué.
Josué 24, 2 e 3, Josué ele escreve, vão anotando aí, depois vocês abrem nesses textos, mas os importantes mesmo a gente vai abrir junto. Mas aqui em Josué 24, 2 a 3, ele fala assim, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Noar, viviam além do Eufrates e prestavam cultos aos outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque. Queridos, Abraão ele vivia num contexto de idolatria, Abraão ele vivia ali também cultuando outros deuses, mas nós vemos, continuando aqui em Gênesis 12, então o Senhor disse a Abraão, o Senhor aparece a Abraão e fala, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa foi a ordem que Deus deu a Abraão. Ele não falou para onde ele iria, ele simplesmente fala, saia da onde você está. Imagina Deus chegando para você e falando, saia de onde você está agora, e vá para onde eu vou te mostrar, que eu vou te mostrar no futuro. Deus vai te tirar do meio dos seus parentes, das pessoas que você mais ama, Deus vai te tirar do meio a qual você está acostumado, do seu trabalho, da sua rotina diária. Deus ele chega, Abraão aqui tinha em torno de 70, 80 anos mais ou menos, então ele já era velho ali, né? não muito velho, né? Um jovem senhor, ele era ali, e Deus ele chega para ele e dá essa ordem. E Abraão nós vemos no versículo 12, 2 e 3, a promessa que Deus dá a ele. Deus dá a ordem, saia do meio da tua casa, da tua parentela e vá para onde eu te mostrarei. E o que Deus vai fazer? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei o que os abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui Abraão não tinha nenhum filho ainda. Sua esposa, estéril. Como que Deus iria fazer? Mas Abraão, por meio da fé que nós vemos lá em Hebreus, no versículo 4, a atitude dele nós vemos, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão simplesmente obedeceu. Ele não sabia para onde ele iria. Ele não sabia como Deus ia cumprir a sua promessa. Mas ele sabia que Deus era fiel. E ele foi. E voltando lá para Hebreus, nós vemos aqui um ensinamento tão grandioso através de Abraão, no versículo 8, pela fé quando chamado, quando ordenado, quando Deus chegou para Abraão e o chamou, nós vemos, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Queridos, aqui nós temos uma lição tão importante, porque hoje nós estamos acostumados a sempre questionar. Se eu recebo uma ordem a qual não faz sentido, eu sempre vou questionar o porquê. E eu creio que quem tem filho um pouco mais velho, que começa a falar, o André ainda não fala, né? É só dadá, mamã, papai ainda não. Daqui a pouco ele vai falar papai. Mas ele ainda não está na fase do porquê. Daqui a pouco ele vai chegar. E vocês que já passaram por isso sabem que é chato. Né? Não põe o dedo na tomada. Por que não? E vai lá com o dedo, né? Mas por quê? Mas por quê? E às vezes a gente faz isso com Deus. Deus ele dá uma ordem e a gente fala, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer? Mas o ensinamento que nós temos aqui é que o homem de fé, o homem de fato que tem essa fé, esse firme fundamento, essa fé que o autor de Hebreus está nos ensinando, este homem, ele não questiona. Ele recebe a ordem e obedece. Mesmo não tendo as informações, mesmo não sabendo para onde vai,
Mesmo não sabendo o que vai acontecer, o homem de fé, ele de fato obedece. Nós vemos que o homem de fé em Noé, ele obedeceu também. Só que Noé, ele teve todas as instruções, ele sabia tudo o que ia acontecer. E quando nós olhamos para a Bíblia alguma ordem que Deus explica, até que é tranquilo a gente obedecer, mas e algumas ordens que não faz sentido? Como, por exemplo, quando eu estava vendo essas mensagens, eu vi também o pastor Marco Granconato falando sobre esse texto, uma exposição desse texto fantástico. Ele fala ali que tem algumas ordens na Bíblia que não faz sentido. Por exemplo, Deus nos manda orar. Só que a Bíblia fala que Deus sabe tudo que vai sair da nossa boca. Deus, ele sabe tudo que eu estou pensando, tudo que está no meu coração. Então, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que trazer os meus pedidos para Deus? Se Deus já sabe tudo que eu preciso, se Deus já sabe tudo que está no meu coração, todas as minhas necessidades, por que eu preciso orar? Porque Ele mandou. Simples assim. Então ore e ore, porque foi uma ordem de Deus. Por que eu tenho que evangelizar, sendo que a Bíblia nos fala ali em Efésios 1, que Deus já escolheu os seus antes da fundação do mundo, Deus já escolheu o seu povo antes mesmo do povo existir. Então por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que ir falar do Evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que sentido há nisso? Porque Ele mandou, é uma ordem. E eu, um servo fiel, por meio da fé, eu obedeço. Por que mulher não pode ser pastor, pastora? A Bíblia fala claramente que mulher não pode pregar, mulher não pode ser pastora. A Bíblia dá essa ordem. E por quê? Tantas mulheres aí capazes que sabem tanto da Bíblia, que se tem a oportunidade de dar um estudo, nossa, vai dar um estudo magnífico. Capacidade tem, às vezes, muito mais do que o homem, tantos detalhes que ela consegue ver. Mas por quê? Paulo, ele fala que foi criado primeiro Adão e depois Eva, por isso que mulher não pode ser pastora. E que Eva foi enganada, e Adão não. Então por quê? Quem sou eu para questionar Deus? Se Ele ordenou na sua palavra, eu obedeço. Nós estamos acostumados com o evangelho que tem sido pregado, a qual Deus é meu capacho, a qual eu ordeno, a qual eu determino, a qual eu mando, e Deus obedece. Mas não é assim que as coisas funcionam. Deus é o Criador de tudo. Deus, Ele é o dono de tudo. Deus, Ele é o Senhor e Rei da minha vida. A partir do momento a qual eu me converti e eu entreguei a minha vida a Ele. Então o meu papel na presença dEle é obedecer. Mesmo não sabendo o porquê, mesmo não sabendo quando, onde ou o que vai acontecer. O meu papel é obedecer. Abraão, ele não sabia para onde ele ia. Mas ele pegou suas coisas, pegou sua esposa, pegou o seu sobrinho e foi. E andou, começou a andar, começou a ir. E Deus, pelo percurso, foi mostrando aonde ele iria andar. Ele obedeceu. Deus falou, vai, eu vou fazer isso para você. Mas vai, saia daí onde você está. Saia da tua zona de conforto. E vai, me obedece. E ele foi, e ele obedeceu. E aqui, alguns teólogos, eles respondem nesse texto, eles comentam nesse texto. Calvino, ele fala que a fé de Abraão, que Abraão possui, foi claramente confirmada por essa dupla evidência, sua prontidão em obedecer e sua perseverança em agir. Na mesma hora que ele recebeu a ordem, Abraão levantou e foi. E nós vemos isso também nos discípulos de Jesus. Alguns discípulos ali, quando Jesus chegou para eles e falou, vem e me segue, na mesma hora, eles levantaram e seguiram a Jesus. A fé que está pronta para agir. A fé que está pronta, mesmo não sabendo o porquê, mesmo não sabendo o final. Essa fé crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que a vontade de Deus é sempre a melhor. Então, se Deus está falando algo para a minha vida, eu obedeço, eu faço. Porque Ele sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Então, independente do que vá acontecer neste caminho,
por mais difícil que for, por mais duro que for, Ele sabe o que é melhor. E se Ele mandou, Ele vai te capacitar a caminhar, a seguir a sua ordem. E isso é maravilhoso, porque até na obediência nós dependemos de Deus. Nós somos obedientes a Ele. Oliote, também um teólogo, ele fala: Abraão deixou aquilo que as outras pessoas chamam de certezas, pelo que tais pessoas também chamam de incertezas, pois ele mesmo não via as coisas dessa forma. Abraão, onde ele vivia, era tudo concreto. Ele já tinha sua casa, ele já tinha sua família ali, ele já tinha tudo o que ele precisava para viver. Mas ele deixou aquilo que ele tinha de certo na sua vida pelo incerto, porque ele confiava no Deus que o chamou. E ele sabia que, se ele seguisse as ordens de Deus, tudo o que Deus falou iria se cumprir. Deus prometeu uma terra. Ele não viu essa terra. Abraão não recebeu essa terra enquanto ainda vivia, nem os seus descendentes, mas um dia ele vai receber. E nós vamos ver mais para frente essa cidade que tem alicerces, arquitetada e feita por Deus. Esta é a cidade a qual Abraão vai receber. Lutero também fala: é precisamente esta a glória da fé, não saber para onde vai ou o que fazer, os sofrimentos que passará, mas render tudo, os sentimentos, a razão, a capacidade, a vontade, seguindo meramente a voz de Deus. Às vezes eu tenho que abrir mão da minha razão própria, da minha justiça própria, do meu eu, ou das filosofias e ideologias que às vezes tomam conta da minha cabeça, mas através da fé, eu abro mão do meu eu, para seguir a voz de Deus, para seguir a Cristo Jesus. E isso nós só conseguimos por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé, Ele nos capacita a abrir mão de tudo que eu tenho para seguir a sua vontade. E nós vemos tantos exemplos disso. Nós vemos pessoas que se dedicam a uma vida realmente na presença de Deus. Pessoas que às vezes a gente não entende, que vai para uma área de conflitos, que vai para uma área de perseguição aos cristãos, e nós não entendemos o que leva aquela pessoa a isso. A fé. A fé dirigida por Deus. A fé colocada ali por Deus, a qual esses missionários estão simplesmente deixando tudo que é seguro para eles, tudo que é certeza para eles, porque eles estão seguindo uma ordem. Não sabem para onde vão, não sabem como vai ser, mas creem no Deus da obra, que vai preparar tudo para ele. Tudo. Antes de eu ir para o seminário, num acampamento de carnaval, acho que eu já contei isso aqui, mas eu não lembro quando, então eu vou repetir. Mas eu estava morrendo de medo de vir para o Pará, aqui. Eu ia sair do meio da minha casa, as pessoas que eu amo, e ir para um lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não conhecia a comida, não conhecia nem a estrutura. Achava que eu ia ficar na floresta. Mas Deus, Ele falou bem claro comigo, através de pessoas à minha volta ali. Ele falou: Gabriel, só vai. Só vai, porque eu já estou preparando tudo para você. Eu já estou preparando todas as pessoas que você vai conversar. Eu já estou preparando todos os seus encontros, todas as suas mensagens, tudo que você vai passar. Eu já estou preparando para você, então vai, não precisa ter medo, só vai. E eu saí da vice-presidência de um motoclube a qual eu me dedicava tanto, saí do meio da minha casa, dos meus pais, tudo ali, tinha roupa lavada, comida ali na mesa, quentinha, tão boa da minha mãe, saí do meio de tudo isso, para eu mesmo lavar minha roupa, eu mesmo cuidar das minhas coisas, eu virar um homem de verdade. Deus ali me tratou de uma forma tão espetacular. Um moleque que saiu de São Paulo e chegou no seminário como um moleque achando que ia viver um acampamento de 1 ano. Mas que Deus ali transformou de uma tal forma a minha vida. E eu saí dali realmente como um homem na presença de Deus. Fazendo aquilo que eu amo fazer, que é pregar o Evangelho. E como Deus é bondoso para conosco. Se eu não tivesse vindo, se Deus não tivesse fechado todas as portas ali,
Tudo que eu tinha ali em São Paulo, Deus foi tirando, Deus foi me mostrando que não era. Se eu tivesse seguido os meus planos, hoje eu não sei o que seria. Mas hoje eu não teria o meu filho, a minha esposa, não pastorearia os adolescentes e jovens desta igreja, eu não sei onde eu estaria. Mas graças a Deus, que eu ouvi a sua voz e obedeci. Não para a minha glória, mas sim para a glória dele. Porque hoje eu vejo o quão maravilhoso é, de fato, obedecer a Deus. Mesmo com medo, mesmo com temor no coração, mesmo não sabendo como vai ser. Mas o melhor sempre vai ser obedecer a Deus e seguir a sua voz. Porque Ele tem tudo que a gente precisa. Tudo o que nós precisamos, Deus Ele coloca no nosso coração e na nossa vida. E a segunda verdade que nós podemos entender neste texto está no versículo 9 e 10, que fala assim: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Parece que tem uma contradição aqui, né? Como que eu posso peregrinar numa terra que será minha? Então não faz um pouco de sentido aqui. Pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, mas não era uma terra estranha, era a terra prometida. Mas aqui nós entendemos que o homem de fé, ele é um peregrino, e ele tem a sua vida neste mundo como provisória, como passageiro. Este mundo um dia vai acabar. Tudo que nós construímos, tudo que nós conquistamos aqui, um dia nós vamos perder. Porque o mundo aqui jaz do maligno e tudo que nós podemos construir aqui um dia vai se degradar. Então nós vemos prédios lindos no centro aqui de Manaus, mas caindo aos pedaços, se degradando. Se um dia essa igreja fechar e não tiver ninguém aqui cuidando, essa igreja vai se degradar. Ela vai cair aos pedaços, ela vai ser depedrada. Então, tudo que nós conquistamos aqui, um dia vai acabar. Aqui, essa palavrinha, pela fé ele peregrinou, essa palavrinha, paroikiel, é o residir, passar um determinado tempo, temporariamente residir como estrangeiro. Então, Pedro também fala a respeito da peregrinação. Nós, neste mundo, trazendo para o nosso contexto, nós aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. E a Bíblia nos mostra claramente como nós, como peregrinos e forasteiros, temos que viver neste mundo, a qual nós não pertencemos mais a ele. E ali em 1 Pedro 1,17 fala assim: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamai de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Então aqui Pedro está falando que nós, como peregrinos, nós temos que andar neste mundo com temor a Deus, reconhecendo quem Ele é, a sua grandeza, a sua majestade, a sua ira, a sua justiça, e vendo a majestade e a grandiosidade que Deus é, eu chego na presença dEle, com temor e tremor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Porque quando Ele olha para mim, Ele não vê o Gabriel ali, mas Ele vê o sangue de Cristo, purificando o coração do Gabriel. Ele vê o sangue de Cristo, tirando toda a podridão do meu coração, a qual o injusto antes passa a ser justo na sua presença. Então a ira de Deus, que deveria cair sobre mim, não cai, porque caiu sobre Cristo na cruz. E a partir disso, a partir deste novo nascimento, eu passo a ser filho de Deus, eu passo a ser peregrino e forasteiro neste mundo. E ele fala no 1 Pedro 2, 11 e 12 também: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nós, como peregrinos e forasteiros, nós estamos neste mundo para viver como Cristo viveu. Cristo, Ele viveu de uma forma exemplar, ajudando as pessoas, pregando o reino de Deus, pregando a justiça de Deus.
E nós também aqui, nós não temos que ser trevas no meio das trevas. Nós temos que ser luz, porque nós somos chamados para fazer a diferença neste mundo. Aqui, onde há luz, não adianta de nada. Aqui eu posso ser do crente, aqui eu posso colocar ali a minha roupinha de crente, perfuminho de crente e viver como cristão. Mas não é aqui que a coisa acontece, é lá fora. Então eu, como um peregrino e forasteiro, uma pessoa, e às vezes aqui nós sabemos quem é ou não do nosso meio. Vocês sabem que eu não sou aqui de Manaus, por causa do meu sotaque, o meu R, o porquê, ali no filho perguntando para o pai, o porquê. Então vocês sabem que eu não sou daqui. A comida daqui, eu não me acostumo com os temperos tão fortes que vocês têm. No Pará era um pouco pior, que ali tudo ia coentro, tudo. Ali no Pará. Então o feijão eu não comia, porque tinha coentro, aquele tempero forte, até no arroz ia coentro, no café ia coentro, tudo ia coentro ali. Né? Então, que saudade às vezes que eu tenho da pizza de São Paulo, que saudade que eu tenho ali do pastel de feira com o caldo de cana de São Paulo. Mas eu sou peregrino aqui. Eu não sei quem já teve a oportunidade de viajar para fora do país. E ali, para visitar, passar um tempinho curto, é maravilhoso, mas ficar um tempo a mais, às vezes é terrível, porque você quer as suas origens, você quer a comida. Quando o Amaral vai lá para São Paulo, ele sente tanta falta do tambaqui daqui, porque lá não tem. Então, ele sente falta. E nós somos peregrinos e forasteiros, nós não pertencemos a este mundo, nós somos celestiais, nós pertencemos a Deus e ao seu reino. Então eu aqui, a minha vida, o meu estado aqui deve ser incomodado por aquilo que o mundo faz. Então se eu estou no meu trabalho, se eu estou ali com os meus amigos, se eu estou na escola, no meu trabalho, em casa e há pessoas do mundo, se eu às vezes não me incomodo com algumas atitudes que ali está acontecendo, às vezes eu estou sendo igual a eles. Mas eu não sou, eu sou um peregrino, eu sou um forasteiro. As atitudes das pessoas do mundo não são aquilo que eu deveria fazer. Salmos 1 fala claramente que eu não devo seguir o conselho dos ímpios, ouvir o conselho deles, seguir aquilo que eles fazem, imitar a conduta deles, ou me assentar e ter uma intimidade maior ali com eles. Claramente ali fala, porque eu sou um peregrino, eu sou um forasteiro. Uma pessoa do mundo que entra aqui na igreja, ela deve ser incomodada aqui dentro, porque ela está num contexto de peregrinação, ela não pertence a este povo, ela pertence ao mundo. Então aqui terão brincadeiras, terão conversas, louvores, costumes, a qual ela não está acostumada e ela fica incomodada. Mas se uma pessoa do mundo aqui dentro, ela não é impactada e não se incomoda no nosso meio, às vezes, ou Deus está transformando o coração dela, para ela ser nascida de novo e pertencer a este reino, ou a igreja é mundana, ou a igreja não tem pregado de fato a Cristo Jesus. Nós vemos aqui em Efésios 2, 19 e 21, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa de propriedade exclusiva de Deus. E o nosso papel ali é a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Nós não pertencemos a este mundo. Eu tenho que me incomodar com este mundo, porque eu não pertenço a ele, porque eu pertenço ao reino celestial. E eu devo clamar, eu devo esperar, eu devo viver ansiosamente para me encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estar ali, louvando e engrandecendo, voltando à minha terra natal, voltando à minha cidadania celestial. E se eu não vivo uma vida que tem esse anseio, será que de fato eu pertenço a Deus? Será que de fato eu sou um peregrino e forasteiro? Abraão aqui, ele mostra para a gente que ele vivia em tendas. As tendas são
como se fossem barracas, a qual dá para se desmontar e montar rápido. Então ele não tinha moradia fixa. Ele ficou peregrinando, ele ficou como nômade, passando de um lugar para o outro. Fácil de montar, fácil de ir embora. Então ele não tinha, mas por que ele não tinha isso? Porque ele estava aguardando a cidade fundamentada. No versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, ele vivia em tendas porque ele estava esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E ele encontrar a cidade arquitetada e fundamentada por Deus. E nós vemos que essa cidade que tem fundamentos, um lugar fixo, diferente das tendas, a qual não tem alicerce, mas a cidade celestial sim tem um lugar fixo, alicerçada, um fundamento. Hebreus 13, 14 fala também, não temos uma cidade permanecente nessa terra. Nós não temos uma moradia fixa nessa terra, porque somos peregrinos. Mas a nossa cidade, a qual nós esperamos, está ali em Apocalipse 21, 1 a 4. Vamos abrir lá comigo? Apocalipse 21, de 1 a 4. Um pouquinho para frente aí, Apocalipse, último livro da sua Bíblia. 21, de 1 a 4. Essa é a cidade arquitetada, fundamentada, feita por Deus, a qual um dia nós estaremos ali. É a essa cidade que nós pertencemos, é essa cidade que nós somos cidadãos. É dessa cidade. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus viverá conosco. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a cidade. Essa é a cidade a qual nós vamos morar. Se nós um dia aceitamos a Cristo realmente como Senhor e Salvador das nossas vidas, essa é a esperança futura a qual nós temos. Às vezes nós pregamos, e isso tem sido muito comumente pregado, cantado, que a nossa pátria é celestial, que nós viveremos no céu eternamente. O paraíso é o céu, mas não é, o céu é provisório. Nós não vamos viver eternamente no céu. Nós vamos viver eternamente nesse novo céu e uma nova terra. Fisicamente, Jesus Cristo, ele reviveu com o seu corpo físico, onde as suas marcas estão ali, a qual seus discípulos podiam ver. Outros estão ali, Enoque, ele foi arrebatado com corpo e tudo ao céu. Então aqui é um lugar terrestre, é um lugar que nós veremos, é a promessa que Deus fez para Abraão. Eu te darei uma terra, uma cidade, e é essa cidade que Abraão está esperando. E Deus nos promete que nós reviveremos, nós vamos ressuscitar com Ele. Este corpo que morre, esse corpo que vai apodrecendo com o passar dos tempos, que vai envelhecendo com o passar dos tempos, esse corpo vai ser deixado de lado. Nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, onde a ação do pecado não fará mais efeito em mim, onde eu estarei ali eternamente, vivendo na presença do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, esta é a nossa esperança. É ali que nós viveremos eternamente, num local onde não haverá mais choro nem dor. Um lugar onde não vai ter mais sofrimento. Um lugar onde não vai ter mais o pecado agindo. Mas sim, Cristo Jesus, ali no seu trono de glória. Será que, para concluir, gente, que eu já estou falando aqui há 40 minutos, será que hoje nós estamos de fato obedecendo a Deus, como Abraão obedeceu, sem questionar, sem questionamento, movidos de fato pela fé?
O Marcos Granconato, pastor maravilhoso, o pastor Eduardo conheceu ele pessoalmente. Ele conta uma história ali na sua pregação, onde duas crianças estavam brincando numa construção. E o seu pai, olhando aquelas duas crianças, ele grita, corre! Um deles correu sem falar nada. O outro virou e falou, por quê? E um andaime caiu em cima dele. Se ele tivesse obedecido sem questionamento, a criança teria sobrevivido. Mas ela não sobreviveu. Quando nós, de fato, obedecemos a Deus sem questionar, nós demonstramos a Ele a fé que os nossos antepassados tiveram. E a fé que é essa, que confia plenamente na sua vontade, que confia plenamente no seu caráter, que confia plenamente na sua paternidade. Deus, Ele nos cuida, Deus, Ele nos ama, e Ele fala claramente, está vendo os lírios, está vendo os pássaros? Deus tem cuidado deles, quanto mais vocês, que são a imagem e semelhança de Deus, Deus está cuidando. E nós vemos ali em Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes com esse renovar da nossa mente e do nosso coração, nós tiramos as incertezas, os porquês da nossa vida, para obedecer a Deus, porque nós cremos quem está falando, nós entendemos quem Ele é, e nós sabemos que a sua palavra é fiel, a sua palavra é amorosa, e se Ele está mandando, eu obedeço, sem questionamento, porque eu sei que uma hora Ele vai me explicar, e se Ele não me explicar, eu estou confiante de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a vontade dEle sempre é a melhor. Então será que hoje eu estou nessa condição de obediência a Deus, conhecendo a sua palavra, buscando na sua palavra e obedecendo aquilo que de fato Ele me ordena através da sua palavra? Será que estamos vendo este mundo como passageiro, como um mundo que um dia vai acabar? Ou eu estou reunindo para mim tesouros nessa terra, a qual a traça, os ladrões podem pegar? Mateus 6, 19 e 20 fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Às vezes nós estamos tão focados em viver neste mundo, em conquistar este mundo, em ser sustentados, em ter comodidade neste mundo, que nós esquecemos da nossa pátria, que nós esquecemos do nosso rei, que nós esquecemos de fato do reino a qual nós pertencemos. Qual é a motivação do seu coração para tudo que você está fazendo na sua vida? Se for para honrar e glorificar a Deus, quer eu coma, beba ou faça qualquer outra coisa, eu faço tudo para a honra e glória de Deus, você está tendo tesouros no céu. Você está guardando para você tesouros no céu. E o céu que eu digo é a Nova Jerusalém, ali onde nós viveremos eternamente. Mas se a sua convicção, se aquilo que está no seu coração é para este mundo, é para os prazeres deste mundo, é para tudo aquilo que o mundo pode oferecer e para a facilidade que você quer ter, então talvez a sua cidadania não está no céu, e sim neste mundo, a qual um dia vai morrer. E aqueles que não se entregarem para Cristo vão morrer junto, condenados eternamente no inferno. Queridos, Filipenses 3:20, para encerrar, fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar, Ele está voltando, e nós temos que esperar ansiosamente. Assim como Abraão, eu devo obedecer sem questionar. Eu devo ter este presente, tudo que este mundo pode oferecer, como passageiro, porque a minha cidadania está no céu. O meu rei, o meu Salvador é Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da minha fé, e Ele que toma conta da minha vida. E eu, como um servo, eu obedeço, sem questionar, porque quem sou eu para questionar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Amém? Vamos orar ao nosso Deus?
Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que possamos realmente, através do Teu Espírito Santo, ter esta fé que Abraão teve. Deus, que realmente eu possa obedecer a Tua palavra sem questionar. Tudo que o Senhor nos revelou na Tua palavra ali, o Senhor nos revelou aquilo que o Senhor queria. As coisas mais profundas o Senhor guardou para o Senhor. Deuteronômio 29 fala isso. Que possamos, Pai, realmente confiar na Tua palavra. Que a fé que o nosso coração tem através do Espírito Santo, através da renovação da nossa mente, que a nossa fé de fato possa nos levar a obedecer a Tua palavra, reconhecendo que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, que a Tua vontade é sempre a melhor. E quem somos nós para questionar a Tua palavra, meu Pai? Que possamos realmente viver uma vida que Te honre, Te glorifique e Te adore, como peregrinos e forasteiros neste mundo, vivendo uma vida exemplar, mostrando quem nós servimos, Cristo Jesus. Use as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa ser louvado, honrado, engrandecido através das nossas vidas, e que possamos juntar para nós tesouros eternos, tesouros na Tua presença, e deixar esses tesouros terrenos, a qual tudo vai se perder, a qual não vale a pena lutar e investir, mas sim tesouros no céu, a qual nós teremos eternamente. Pai, que possamos realmente ser assim como Abraão foi, um homem de fé, uma fé operante, uma fé realmente obediente e uma fé confiante na Sua boa e agradável vontade. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.